Fala galera, tamo junto, começando mais um episódio do Prof Play, o podcast que veio para mudar esse tipo de diálogo, esse tipo de ideia. Eu sou o professor Taone, tô aqui com meu companheiro professor Carlão. É isso aí, moçada, é nóis, hoje vamos que vamos, arrebentando a boca do balão e fazer aquilo que a gente mais gosta, que é o quê? Abrir a cabeça, né, irmão? Bora pensar e hoje vem um tema firmeza pra nós. Rapaz, antes de falar o tema, vou falar três coisas. Primeiro, agradecer demais a parceria com a Ômega, aqui de Marília. Produção audiovisual é com os caras. Se você for casar, batizar, fazer velório, cremar, comemorar o Natal, a festa do asno, você faz o que você quiser, meu guerreiro. Chama os caras que é profissa. Segunda coisa, se você quiser entrar pro nosso telão e divulgar sua marca, sua empresa, seu nome, seu rolê, entre em contato comigo, entre em contato com o Carlão, que estamos abertos às propostas de patrocínio. Terceira coisa, Celino Freitas, Popó, tá leiloando, você viu isso aí? O cinturão do Mundial. Assustei, mano. O que tem que ver isso aí? Quem é a chance do Palmeiras comprar e ter seu Mundial, né? Agora vai. Mas por que eu tô falando isso? Porque o tema de hoje é polêmico, mas envolve uma dose de bom humor, que é o politicamente correto e o politicamente incorreto. A gente vai tentar entender, tentar mapear essas tendências e perceber que nem sempre uma coisa é ao contrário da outra. Nem sempre. Por quê? Se a gente fica achando que o mundo sempre se divide entre o alto, baixo, bonito, feio, a esquerda, a gente deixa de pegar a dimensão complexa do mundo e entender que existem nuances, camadas, não é? Existe, portanto, meio campo que precisa ser considerado. Carlão, cara, quando eu fazia escola, não existia o termo bullying. Tinha zoação, tinha preconceito, tinha sair na mão, tinha eu vou te pegar na saída, né? Tinha porrada, você tá entendendo? Eu nunca fui um cara muito briguento, porque na verdade foi uma escolha estratégica, né? Eu sou magro, eu já fui mais magro, então sair na mão pra mim não era uma boa opção. Não é uma boa alternativa. Então eu ficava mais quieto, pá, mas na minha... Mas era um problema, por quê? Cara, eu sempre percebi que a escola, porque eu vou para a escola desde os 2 anos e mexo com escola e me formei especialista em trabalho com escola, eu sempre percebi na escola, como estudante, depois como professor, que a escola é um lugar de violência. Porém, a escola é um lugar de violência onde muitas vezes as violências são invisibilizadas, são tornadas invisíveis. E por isso mesmo, muitas vezes é difícil de você pegar, de você captar, de você entender a violência. Mas uma coisa eu te falo, velho. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Jamais. Quem fala a grosa esquece que falou. Mas quem sofreu o escárnio, o preconceito, o deboche, quem ouviu o que não deveria ouvir, não esquece, pode traumatizar, pode fazer mal, porque é um ato violento. E aí, eu percebo que mais ou menos de uns 10 anos para cá, isso está sendo abordado na opinião pública, na televisão, na internet, principalmente depois daquele episódio de Columbine, a gente pode dizer, acho que Columbine é 98, 99, não sei, que foi na verdade um grande massacre nos Estados Unidos, dentro de uma escola. O tema do bullying ou o tema da violência que se pratica entre jovens por causa da inaceitação, por causa do preconceito, por causa da diferença, é um problema da maior gravidade. Por causa disso, Carlão, eu gostaria, cara, que você me dissesse qual que é a tua opinião e o que a tua experiência como professor em sala de aula já te mostrou quando a gente debate esse tipo de coisa, velho, que é complicado. Ah, cara, putz, isso aí é um negócio difícil.
é difícil e eu vou pensar algumas coisas aí da sua fala que são importantes pra gente entender a parada. Primeira coisa que você falou, eu acho que foi muito boa, o lance de que não dá para entendermos a plenitude, não dá para entender o bagulho se você pensa só ou A ou B. Não é o bem e o mal, não é a dicotomia, certo? Não é essa coisa, ou eu sou amigo do Batman ou eu sou contra o Batman. Não é desse jeito, certo? E nós nem temos os heróis tal qual o Batman. Então, é toda uma dinâmica cheia de complexidade. Isso é uma parada importante. Você começou falando de que no seu tempo de escola as coisas eram diferentes. Você é bem mais novo que eu. Se no teu tempo de escola o bagulho era hardcore, imagina no meu. E aí eu vou imaginar no do meu pai, e a gente vai pra trás, e a gente vai chegar naquela parada que o Pink Floyd retratou super bem, e a escola vai moer a galera. E você falou muito bem, assim, a escola é um ambiente de violência, mas eu, na qualidade de sociólogo, preciso lembrar que a escola nada mais é do que uma representação da sociedade na qual nós estamos inseridos. É um microcosmo, uma miniatura. Então, e obviamente coisas ficam potencializadas porque você vai colocando a galera junto, uma puta de uma convivência, tipo Big Brother, né? Você põe todo mundo junto e deixa o pau quebrar. Então, obviamente as coisas potencializam, principalmente porque o público-alvo da escola é imaturo, crianças e adolescentes. Então, poxa, isso também é um agravante, né, do processo e tal. Agora, como é que eu enxergo essa dinâmica de mudança? Veja, quando eu era adolescente e estourou essa parada de Columbine, eu me lembro de uma banda... Você tava na escola. Tava na escola. Tava no final do ensino médio. Pode crer. Eu tava no final do ensino médio. Pode crer. E foi uma puta repercussão. Eu tava, mas era muito novinho. E a gente falava, isso é coisa de americano. Tá, pode crer. Eu me lembro do movimento grunge, né? Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. E o Pearl Jam destacava muito isso. Tinha uma música falando só disso. Só desse lance do bullying, da repressão escolar, de como é que o cara vai fazer, como é que ele se sente, pá. Então, poxa, isso é uma coisa que foi muito marcante, assim, aquela ideia de que era conversa de americano. Uhum. Hoje não é mais conversa de americano. Por quê? Porque a nossa sociedade está cada dia mais igual a deles. A gente come igual os caras, bebe igual os caras, a gente sonha igual os caras, tem os carros igual dos caras. Só não tem a economia, o bolso dos caras. E a gente já teve o nosso Columbine lá em Realengo. O Realengo que foi... Vou falar uma bobagem, 2010, 2011 mais ou menos. Não, foi mais perto. Mais perto? Mais recente, acho que é mais recente. Mas enfim, de qualquer forma, e teve depois aquele moleque em Goiás também, e tal, então não é só... Tem um episódio anterior a isso, que foi menos destacado, que foi numa cidadezinha, se eu não me engano, chamada Taiúva. Que foi com arma também? Com arma também, um molecão, filho de família rural, tipo polacão, sabe? Aquele descendente... De polonês e tudo mais, e ele era muito gordão, o moleque sofria bullying, pegou o revólver do pai, foi lá e tomou uma atitude. Então, esse tipo de coisa, ele vem em um crescente. E nós começamos a nos preocupar com isso de forma mais, como profissional da educação, aí sim a escola fazer campanha e tal, isso é uma coisa mais recente. Né? E tem aí uns 10 anos mais ou menos. Mas é importante, cara, em cima do que você estava falando, a gente pensar assim, bullying, que é o que vai desencadear tudo isso. O bullying é uma faceta do politicamente correto e incorreto. Com certeza. É uma faceta. Como nós vivemos um ambiente escolar,
Então você que passou pela escola, com certeza lembra disso. Sempre teve. E muita gente vai dizer, sempre terá. Aí eu digo, não sei. Porque a educação muda, a cultura muda, a sociedade muda. E a gente não faz a análise científica levada a sério no campo das humanidades do futuro. Exato. O futuro é tarô, é carta, é astrologia. Afinada mãe de Ná. Não tem condições. A gente fala do agora e do que já passou, porque senão fica um puta do machismo. Mas olha, é muito interessante essa pegada aí, de que o bullying é um lance forte, muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano escolar, e é muito violento. Né? E é muito violento. O que faz com que muitas vezes a gente não perceba outras violências da sociedade que são, bad trip também, a coisa é complicada. E aí, o bullying, cara, é um lance de, como é que eu posso dizer, de formação de caráter. Uma sociedade violenta vai ter alunos violentos. Uma sociedade que não respeita as diferenças, as minorias, as características pessoais, isso vai acontecer. Mas o politicamente correto e incorreto, ele passa a dinâmica, ele extrapola no muro da escola. Claro, não se dúvida. E aí é que o negócio fica louco. Você quer ver que pegada massa? Eu sou um assíduo espectador de um programa de TV chamado Big Brother Brasil. Eu assisto desde o primeiro. Desde o primeiro. E eu sempre tomei crítica por conta disso. Isso é coisa de gente burra, isso é coisa de não sei o que. Cara, aquilo ali é representação da sociedade. Se você não gosta de olhar a sociedade, você não gosta do espelho. Aquilo é um espelho. Certo? Se aquilo te agrada, se é agradável, aí depende de cada um. Eu faço aquilo de um laboratório constante. Para mim aquilo é constante. E esses dias, uma garota que participa, se eu não me engano, ela é a mais nova dessa edição, a VTube, ela é youtuber, ela é da internet, ela pode dar dica para nós de um monte de coisa. Ela estava trocando ideia com um camarada lá, falando mal de outra pessoa. Ai, mas no Big Brother as pessoas só ficam falando mal umas das outras. Igual você no escritório, irmão. Igual na sala dos professores, tá ligado como é que é? Igual os alunos no intervalo. É a mesma coisa, mesma coisa. A diferença é que lá tem câmera, certo? Mas é a mesma coisa. E aí, ela, ao falar da outra, ela quis dizer que a outra tinha uma inveja, mas que essa inveja era uma inveja boa. Era uma inveja positiva, era uma inveja legal, se é que isso pode existir, inveja boa. E ela usou o termo inveja branca. Ah, entendi. Ah, malandro. Por quê? Porque inveja preta é ruim, porque preta é ruim. E é aí que entra o lance do politicamente correto e incorreto. Quando eu falei que ele extrapola a pegada do bullying, é porque o bullying, ele fica restrito ao ambiente escolar, parece que você se formou, acabou. Acho que o interessante do bullying, de notá-lo como uma espécie de embrião da nossa conversa, é o seguinte. É muito normal você pegar uma família que tem 2 ou 3 filhos e você falar, não entenda, a criação é tudo igual e cada um é de um jeito. Você já deve ter ouvido isso um monte de vezes. Puta, professor, eu dei o mesmo brinquedo, a mesma festa, a mesma comida, o João estuda, o Rafael é terrível, o Pedro quer ser capoeirista e é aquela zorra. Por quê? A experiência de instituição que a criança e que o jovem tem na escola, na família, eventualmente em alguma religião, eventualmente no bairro, no condomínio, não interessa, ela se dá de tal maneira acoplada a todo tipo de indivíduo que uma instituição pode significar um universo de coisas diferentes. De tal maneira que, quando a gente passa pela experiência da escola, tinha uma professora minha de História da África que era genial, a professora Lúcia, que ela falava o seguinte: a escola é o lugar onde a maioria das pessoas descobre que tem defeitos. Por quê? Porque em casa, geralmente, a tua mãe não fala que seu dente é amarelo, o teu pai não fala que a sua orelha é ramelenta, tá me entendendo? Então, esse tipo de constrangimento, é verdade. Eu tô imaginando uma orelha ramelenta. É aquela orelha meio verde, Então, é pra você
percebeu o seguinte: à medida que esse ser humano em formação, ele vai migrando da escola e entre outras instituições, e ele vai envelhecendo, ele vai tendo contato com uma parte do mundo que é o seguinte: haverá um grupo de pessoas, por razões que você não domina, por motivos que você não tem controle, que você não pode fazer nada a respeito, que não gostam de você, independentemente disso ser certo ou ser errado, você não pode fazer nada a esse respeito. Pessoas que se indispõem com você, ou pela sua aparência, ou, na verdade, pela sua orientação sexual, ou, na verdade, pelos seus trejeitos, pelo jeito que você fala, e haverá 1 milhão de motivos que poderão levar a indisposições que são potencialmente provocadoras de violência. Carlão, quando eu estava, acho que na 4ª ou na 5ª série, ainda não tinha 8º, 9º ano, era até a 8ª série. Você vem nessa pegada também, claro, né? Sim. Eu lembro, cara, que por razões que eu não domino, eu sofri uma certa retaliação de um grupo da sala de aula. Não sei se é porque eu era muito diferente ou muito magro, mas me retaliavam. Inventaram uma doença com o meu nome. Falava: você tem a síndrome LJT. Meu nome é Lucas Jurado. Tá onde? Você, né, filha da puta? E aí, cara, ficavam repetindo. Só que era um código, que era um jeito de me zoar meio subterrâneo, eu não entendia isso. E aí, bicho, um dia eu fui ligando as pontas e um dia alguém me contou. Caralho, cara, hoje, puta, trauma passado. Mas no contexto, bicho, você imagina, você se dá conta com, 10, 12 anos, sei lá, aquele começo de adolescência, onde um grupo de pessoas usam o seu nome para inventar uma doença que contamina patologicamente as outras e faz mal, deixa o ser feio. Aquilo vira um negócio na sua cabeça. Por causa disso, por causa da violência nos ambientes públicos, e essa violência quase sempre ela é muito corrosiva, muito ácida, porque ela no campo verbal nasceu nos Estados Unidos há séculos atrás, ainda no século XVIII, em termos de história jurídica ou politicamente correto. Os Estados Unidos é um país diferente do resto dos países americanos, porque os Estados Unidos mostrou pela primeira vez que no Novo Mundo as colônias não seriam colônias para sempre. Foram os primeiros caras que fizeram a independência e por causa disso foram também os primeiros que produziram certos conteúdos jurídicos que vieram na frente de todo mundo. Só que esse negócio politicamente correto ficou muito adormecido durante muitos séculos e começou a ser reavivado, começou a aparecer de novo na década justamente de 1990. Por quê? A década de 90 é uma década que marca uma espécie de metamorfose na mídia, da mídia televisiva para a mídia internet, onde você deixa de ser um mero receptor de conteúdo e você passa a ser criador de conteúdo. Você faz a sua imagem uma vitrine e, mais do que isso, você tem um certo poder autoral de criticar o conteúdo do outro de maneira muito rápida, muito incisiva, muito objetiva. Essa mudança na mídia global, onde a produção de imagem, a produção de vídeo, a produção de publicidade, a produção de identidade sofre uma transformação que é muito forte, reativa o termo do politicamente correto. Então, vamos definir o que é ser politicamente correto no campo das ideias. Eu comecei o vídeo fazendo a piadinha com o Palmeiras de propósito. Por quê? Mas é verdade. É verdade, mas é de propósito. Se bem que eu estava conversando com um palmeirense esses dias, coordenador de escola, mas é corintiano. Criado na Zona Leste. Ai, meu Deus. O cara falou assim pra mim: então, olha, quantos mundiais tem o Corinthians? Falei: 2. Eu assisti 2, pelo menos. Acho que eu sei também, né? Também? 2, tá. Eu me lembro muito bem dos 2. Aquele primeiro, aquele sufoco, prorrogação, aquele negócio. Foi no pênalti, não foi? Foi, Edmundo chutou pra fora. Exatamente. Pode crer. Rapaz, eu lembro do meu pai chorando, fazendo interno pro Mato Grosso pra falar pro meu avô. E aí eu acho que lá o negócio do fuso horário, não tava ao vivo, meu avô nem sabia, estragou a surpresa, foi aquilo. Aí ele falou assim pra mim: então, olha, quantos mundiais o Corinthians tem?
Falei, olha, eu assisti 2. Aí ele falou assim, se o Corinthians tem 2, o Palmeiras tem 1. E contou a história do Mundial do Palmeiras, que pra mim é tipo a história do Peter Pan, assim. Mas enfim, eu falei isso pra galera que tá ouvindo a gente, que acompanha, entender o seguinte: um tipo de informação como essa, que é aparentemente inofensiva, pode ofender um monte de gente. Porque na comunicação nós não temos pleno controle dos significados que são atribuídos às palavras, especialmente à palavra falada, porque existem as palavras e existem as coisas. Uma palavra não significa apenas uma coisa. Existe, de maneira consensual, na literatura, nas ciências humanas, na filosofia, a ideia que a palavra é polissêmica. Ela pode significar um monte de coisa. Então, Palmeiras não tem mundial. Pode ser uma coisa risível, pode ser uma coisa insignificante, como pode ser uma coisa ofensiva. O que é o politicamente correto? Do ponto de vista da ideia, é você conseguir construir uma narrativa onde você comunica sem gerar nenhum tipo de prejuízo moral. Ou seja, sem provocar nenhum tipo de ofensa. Essa é a ideia. Existe um ditado popular que eu não gosto, eu não sei se você gosta, que é na teoria uma coisa e na prática é outra. Por que eu não gosto dessa ideia? Porque se na teoria é uma coisa e na prática é outra, acho que a teoria está errada, né? Você imagina, você tem aula de gravidade, aí a pessoa aí está caindo um piano, fala, não, fica de boa, fica aí embaixo, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Você vai falar, cara, professor difícil está me gambelando. Mas aí você está fazendo o quê? Você está buscando um elemento da ciência da natureza para entender um pensamento humano. Exatamente. Isso é durkheimiano, né, cara? Ou seja, há o risco de fazer isso, mas o que eu quero dizer, e eu já vou passar para você, o baile, é o seguinte: o politicamente correto, no meu modo de entender, é uma busca, é um cuidado, mas você achar que você consegue ser politicamente correto o tempo todo é só ingênuo. Você não consegue, porque você se comunica e, muito embora você possa procurar, por A mais B, ser politicamente correto, em algum momento alguém vai achar que você falou uma coisa infeliz, vai se ofender, vai se ressentir e vai gerar um prejuízo. Carlão. Então, cara, putz, isso é um negócio, é um assunto que dá pano pra manga. Pano pra manga, né? É um verbete antigo, né? Verbete antigo, isso é coisa de velha costureira. Pano pra manga. Pano pra manga. É um negócio antigão, um negócio antigão. Mas olha só, como, pô, é massa pra caramba o que você tá falando, e eu gostaria de pensar a partir de uma perspectiva. O politicamente correto é um processo transitório de sociedade, onde é bem possível que isso não é uma previsão, é uma análise de caminho. O caminho pode mudar e eu não sei para onde que vai, mas seguindo esse caminho, é bem possível que nós cheguemos em um determinado momento onde essa situação ela vai ser tão corriqueira que o termo entre em desuso. Pode ser. Do que eu estou falando? Por que eu acho que é um processo transitório? Porque as palavras têm peso. E quando nós conseguimos tirar o peso das palavras para ser mais literal, este impacto é menor. Você sabia que em Portugal o politicamente correto é bem menor do que aqui? Claro. A ideia do politicamente correto ou incorreto em Portugal é bem menor. Por quê? Porque eles são mais literais. Os lusitanos são muito mais literais. Então, você não vai encontrar um português falando assim, Carlão, você tá fortinho. Não, você tá Carlão, obeso. você que tá grande, pessoas grandes igual você, ele vai falar gordo, ponto. Que é uma coisa que sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Chega na loja, experimenta uma roupa, aí a pessoa fala, ai, para você que é grande, cara, se eu tivesse 1,90 m,
Quanto você tem de altura? 1,86. Você é grande. Eu sou alto. Certo? Eu sou gordo, eu tenho 1,70m, eu sou gordo. 120 quilos. 1,70m, você é o quê? Você é gordo. Mas peraí, você é gordo e forte. Não, mas aí é diferente. Aí nós estamos falando de força física. E pós-Covid deu uma diminuída. Eu só tô zoando, mas todo mundo entendeu o que você tá falando. Que é É. criar o eufemismo. Eita, e fica... Morreu? Não, foi dessa pra uma melhor. Essa conversa, isso é muito brasileiro, né, cara? Muito brasileiro. Sem dúvida. Isso, eu luto muito nisso na aula. Quando eu vou lá e explicar elementos do capitalismo, e aí eu falo, o patrão é aquele que explora o trabalhador. Não tem peso moral nessa frase. Não tem. Explorador não quer dizer que o cara é uma pessoa ruim. Abominável. Como ele é mau. Não é isso, cara. É a mesma coisa que explorar uma mina d'água. Você está tirando riqueza dali. Ponto. E o capitalismo, esse é o jogo. Fim. Se você entende a palavra da forma como ela é, fica muito mais fácil. A comunicação fica mais fácil. E eu acredito que este é um processo, que nós estamos no caminho. Eu acredito que isso vai demorar, mas eu acredito que a gente chega lá. Agora fala pra mim um negócio. Quantas vezes você dá aula, vamos arredondar, há 20 anos, você falou, o capitalismo é um modo de produção que legitima a exploração do trabalho. De uns tempos pra cá, quantas vezes isso virou problema? Hoje está mais problema do que era antes. Hoje, nesse aspecto, sim. Sabe por quê? Porque criaram um eufemismo, que se chama empreender. É que, na verdade, o que acontece, né, cara? O patrão não gosta de ser chamado de patrão. Então, ele prefere ser chamado de empreendedor, certo? E as pessoas vão desenvolvendo esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar mais, cara, mais. De uns tempos pra cá ficou mais difícil, por exemplo, dar essa aula. Por quê? Porque durante muito tempo acreditou-se que se preocupar com o politicamente correto era uma coisa da esquerda. Sim. A esquerda nova, a esquerda ligada à sociologia americana. A New Left, sim. E de repente, a direita começa a se apropriar. Então, se eu não posso falar que você X, então você não pode falar que eu Y. E entramos de novo no choque, na ideia de que vivemos um mundo de dois lados. Ou seja, tiramos do contexto. E quando a gente tira do contexto, a coisa fica difícil. Para jogar para você até uma provocação. Eu entendo que se as pessoas dialogarem de peito aberto, de coração aberto, de forma franca, o volume de ofensas cai muito. Não, derruba. Cai muito. As pessoas se ofendem porque elas não dialogam. E elas criam uma espécie de regras de conduta da comunicação. Regra de etiqueta. Não pode se dizer tal coisa, não pode se falar tal coisa, não pode, não pode, não pode. E esquecemos de ter a maior das regras, que é dialoguemos. Dialoguemos. Eu me lembro, quando eu era moleque, que era muito feio chamar a pessoa de preta. A minha mãe não gosta deste termo. Então é moreno, moreno jambo, moreno escuro. As pessoas preferiam o termo mulato, que era uma referência à mula, do que essencialmente falar que o indivíduo era preto. De repente, o povo preto, pautado naquilo que vem dos Estados Unidos, buscando nas suas origens de pensamento, principalmente a sociologia americana, traz o elemento de que eu sou preto e tenho orgulho de ser preto e vou deixar o meu cabelo como tem que ser o cabelo de preto e vou dar o nome ao meu cabelo de preto, uma dinâmica de poder, certo? Então o meu cabelo preto é poderoso, eu passo a ter o black
Power, que nos Estados Unidos fez super sentido nos anos 70, 60, 70, e que no Brasil está começando a fazer sentido agora. Você vê que nós estamos rápido, nós estamos acelerados, né? A provocação que eu quero deixar para você é até onde o branco, o hétero, o magro pode lidar com os elementos cujos quais não o pertencem. Porque o choque do politicamente correto está exatamente no confronto do tal do lugar de fala. Não, muito, né? Ele anaboliza o choque. E até onde a gente pode ir? Cara, isso me lembra algumas situações diferentes. Tem mais ou menos uns 4 ou 5 meses, eu me mudei com a Lorena, a gente juntou os boletos, juntamos trapas, escova de dente, você já foi lá em casa, inclusive estava devendo uma visita, nunca mais foi. Você cria vergonha nessa sua casa. Agora quem mudou de casa fui eu, quem deve a visita é o Mas seu. quem mudou de casa foi você faz 3 dias. Que calma. O convite nem veio ainda. Aqui o politicamente correto é na casa. E aí eu tô em casa e tal. Uma amiga da Lorena foi nos visitar. O nome dela é Thaís Gomes. Eu não vou falar como que a Thaís é. Porque a minha professora de História da África falou que o correto é você chamar a pessoa pelo nome. Se você sabe o nome, você chama a pessoa pelo nome. Eu não chamo você de branco, eu chamo você de Carlão. É porque eu não sou branco, sou cor de envelope. Aqueles envelopes de passar papelote, que nem Exato. o Hector. Exatamente. Aí, bicho, a gente tá no meio de uma conversa, na cozinha, brincando, bebendo, comendo. E aí eu fui contar uma história. Olha o que aconteceu. Eu dava aula num curso que era online e começaram a gravar as minhas aulas em pendrive e a vender as aulas, clandestinamente. O coordenador me ligou um dia, falou, para de gravar as aulas, porque estão vendendo suas aulas. Eu falei, mas bicho, você que mandou eu gravar? Eu falei assim, mas agora eu tô mandando você parar de gravar. É aquela história de explorador. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, precisava do trabalho, e fechei a boca, bum, parei de gravar. E pau na máquina, continuei dando aula, me demitiram logo depois pra você ver como que o mundo é injusto, né? Muito bem. E aí, contando essa história, eu falei assim, você acredita, eu falei, você acredita que estão vendendo minhas aulas no mercado negro? Falei, mas eu não falei na intenção de gerar um problema. Escapou, maluco. E muito embora a gente possa tomar cuidado com a linguagem, de vez em quando você deixa escapar umas goiabas, não tem jeito. A Thaís Gomes é preta. E aí, no que eu falei, eu me constrangi. Falei, Thaís, desculpa. Falei errado. Ela falou, não tem problema. A Lorena, que está do meu lado, que é ucraniana, falou, tem sim, não fala isso não. Você vê como a linguagem circula, né? Aí eu falei, mas como é que eu posso falar? Me corrija. Eu falei, olha, fala mercado clandestino. Fala, sei lá, mercado da pirataria, porque por enquanto esse tipo de adjetivação, nomenclatura, não tem problema. Agora, o que me chama a atenção? Você falou para eu refletir até que ponto o branco, o hétero, não é? O cis, o magro, o rico ou classe média pode falar sobre este tipo de coisa, não é? Enquanto, digamos, um lugar onde ele fala com legitimidade. Por quê? Eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri a pressão da violência contra a mulher, porque eu não sou preto, porque eu não sou mulher, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação em relação à homofobia, porque eu sou heterossexual. Então, quer dizer, até que ponto eu posso falar sobre isso? Eu acho que é o seguinte, tem um sociólogo brasileiro chamado Francisco Bosco. Você deve conhecer, ele é um cara famoso do Rio de Janeiro, ele é filho do João Bosco, do compositor. Francisco Bosco lançou um livro, não tem tanto tempo, que se chama o seguinte, a vítima sempre tem razão? Ponto de interrogação. A ideia desse livro, entre outras coisas, é dizer o seguinte, de 2013 para cá, mais ou menos, quando nós tivemos aquele episódio de grande mobilização no Brasil, as jornadas de junho, como se disse, o processo político de debate veio sofrendo uma espécie de radicalização. E aí eu tenho ouvido coisas que têm me preocupado, que é mais ou menos o seguinte, todo homem é machista, todo branco é racista,
todo hétero é homofóbico. Eu acho que não é por aí. Eu acho que todo branco, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, isso vai ser tema de podcast já já, está condicionado a agir de maneira racista se não se colocar na posição de problematizar o próprio racismo que lhe é colocado no dia a dia. Carlão, eu fui aprender a respeitar a diversidade sexual porque eu tive um professor gay foda. Inclusive, se ele estiver me ouvindo, quero mandar um grande abraço ao professor Mauro Feola, que não dá mais aula, ele era professor de geografia e sociólogo, inclusive, como você, formado na Unicamp. Esse cara, velho, ele era brilhante, porque ele dava aula numa escola super conservadora, do nada ele lançava uns negócios assim, nossa, fui dar um cagão no meio das mulheres, não sei o que, ele ficava todo, nossa, mas o cara que é homem foi no meio das mulheres, ele ia criando um mal-estar, assim. Ele falou assim, puta, ontem foi mó legal, fui na balada, beijei um cara, e depois eu peguei o carro, não sei o que, ele mandava umas dessas no meio do dia, e ficava todo mundo, pá, e de repente ele formou uma pequena geração, que foi na verdade pessoas que tiveram aula com ele, onde ele inseminou a ideia de que na verdade a homofobia é uma babaquice. E na minha família tem homofóbico a dar com pau. Então, retomando Francisco Bosco, eu vou passar para você agora a fala, o Francisco Bosco vai falar o seguinte, a gente negar a dimensão transformadora que o convívio social pode provocar, onde um homem pode se sensibilizar com a questão das mulheres, ou um branco pode se sensibilizar com a questão dos pretos, a gente negar que isso é possível, é a gente negar o melhor que a sociedade pode produzir. Que é justamente a gente evoluir, a gente melhorar, a gente se policiar e a gente colocar na posição de quem erra também de vez em quando. Como aconteceu comigo há poucos meses atrás. Nunca me esqueço, ano passado, pré-pandemia, você lembra dessa situação, apareceu uma estudante nossa com máscara na sala de aula. Foi a primeira a aparecer. E aí um professor amigo nosso, não vou citar nomes para não gerar constrangimento, zoou a menina porque ela estava de máscara enquanto não tinha um vírus no Brasil. Mas na verdade a menina tinha sofrido um acidente de moto, de alguma coisa, estava com os dentes tudo quebrados, ela começou a chorar copiosamente por causa disso. Esse cara, ele falou uma coisa sobre a Covid e agrediu a menina porque ela tinha sofrido um acidente de moto. Sem querer, ele ativou um gatilho, como você está falando, que arremeteu a condição do acidente e provocou uma puta crise. Sabe o que esse cara fez? Na minha frente e na frente do público, pediu desculpa. Falou, você me desculpa, eu não sabia, foi insensível da minha parte, se precisar de alguma coisa, tamo aí. Então eu acho que o caminho, respondendo o que você disse, é meio nessa pegada, é meio nesse ritmo, cara. A gente saber que a gente é falho, não é? E que a gente, dialogando, como você falou, eu acho que de maneira, digamos, correta, a gente consegue ir aparando essas arestas. É muito importante isso, né, cara? Muito importante e louco, porque assistir esse processo evolutivo é legal demais. É muito bom. Em 1994 ou 5, não lembro ao certo, um tio meu fazia faculdade de Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. Tá. E ele tinha acabado de ingressar no mestrado, ele também era professor de cursinho. Aliás, ele é uma das grandes inspirações da minha vida profissional, ele era um cara fabuloso. Infelizmente ele faleceu de HIV, ele faleceu em janeiro de 97. E esse meu tio, eu fui com ele em festas, passava com ele períodos lá em Araraquara, na Unesp, né? E lá eu vivenciava aquilo, conversava com a galera e tal. Esse meu tio, o mestrado dele, olha que louco, era sobre as comunidades de quilombola. Ele era um estudioso dos grupos remanescentes da escravatura no Brasil. E olha que coisa fantástica, eu me lembro da primeira vez que eu escutei a seguinte expressão: uma pessoa foi pegar uma cerveja e deixou a cerveja cair e estourou a garrafa de cerveja.
um olhou para ele e falou assim, que black service, hein? E todo mundo riu. E eu, molecão, entrando no ensino médio, olhei aquilo, black service, serviço de preto. E todo mundo riu, falei, que é legal, é uma brincadeira, é uma piada legal, pá. E passou, veja, era um ambiente que se estudava isso. E o nosso humor era totalmente atrelado à depreciação das pessoas. Exato. Se você assistir um episódio dos Trapalhões, era isso, era homofobia, machismo, racismo, preconceito de classe, misoginia, direto, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tudo isso era humor. Então eu posso hoje olhar para Didi, Dedé, Mussum e Zacarias e chamá-los de homofóbicos, racistas, machistas, misóginos, classistas e o cacete a quatro. Eu não consigo fazer isso. Porque você sabe que o homem é o homem no seu período, né? No seu período. Isso, se hoje os Mamonas Assassinas, eu tenho certeza que você que está aí, por mais distante que seja, porque os Mamonas também morreram no final dos anos 90, acho que 96, 97 também, você com certeza escutou músicas dos Mamonas Assassinas. E se essas músicas fossem gravadas hoje, a coisa estaria extremamente complicada. Xenofobia a rodo nas músicas dos Mamonas Assassinas. Então o que eu percebo, cara, é de forma bem interessante, eu não sei se eu estou conseguindo responder o que você falou, mas o que eu percebo de forma efetiva é que nós, de uma forma geral, estamos muito paulatinamente, muito devagarinho, aprendendo o sinônimo, aprendendo a usar algo importante que é o respeito. A comunicação precisa de respeito. E a gente pode colocar o respeito entre o correto e o incorreto. Exato, porque na verdade não existe certo e errado, irmão. Depende do ponto de vista, da situação. Então, quando eu falo ponto de vista, o teu é um, o meu é outro. Ou seja, estamos partindo de uma outra forma de olhar. Se nós usarmos como régua o respeito, então, como é que vai ficar? Olha só, eu vou dar uma volta curta para poder falar um negócio. Você falou que a molecada na tua escola criaram uma sigla para falar de uma doença e era a sigla do seu nome. E isso te feria demais. Eu aprendi, na época de escola, que te zoou, você não gostou da brincadeira? Vai lá e desce o braço no cara. Sai na mão. E ali eu aprendi desde muito cedo que o lance eu resolvia na porrada. Eu demorei, foi muito na vida a aprender a resolver as coisas sem bater nos outros. Mas ó, demorei. Já tava com carro, com carro. Até hoje, às vezes acontece os negócios, eu respiro, falo, ai, isso é em outros tempos. Eu, pra meter a mão na cara dos outros, era 3x2. Falou, tum, pronto. E como eu sempre fui mais baixo que os outros, eu aprendi a bater primeiro para sair na vantagem. De baixo para cima já dá um gap. Você dá uma no nariz até o cara pensar, você já bateu. Eu briguei, foi muito na vida, mas foi muito. Então eu aprendi a resolver essas coisas na porrada. E aí, olha que negócio louco. Como é que os caras da minha sala arrumaram um jeito de me zoar sem que eu os agredisse? Eles criaram um apelido para mim, mas quem divulgou o apelido foi a moça mais linda da sala. E eu aprendi a bater em homem, não em mulher. Mulher não se bate. A minha avó dizia assim, em mulher não se bate nem com uma rosa. Nossa, isso aí é mais feio que era Cid Almeida. Mas eu fui criado pela minha avó. Né, ouvi isso pela minha avó, pelo meu avô e tal. Então, aliás, que o meu avô, salvo o engano da minha memória, era primo de 2º grau da Aracide Almeida. Rapaz, 1900 de Guaraná com rolha, né? Como dizia o meu avô, no tempo que o capeta era criança. Aí, cara, olha que bagulho, que coisa louca. Então eu não fui
para agressão, porque isso veio da garota que era o grande símbolo. Ela era boa aluna, inteligente, linda, cheirosa, ela era um espetáculo. Pensa, aquela menina que todos os meninos, e estudamos juntos desde a primeira série até o ensino médio. Então, cara, era assim, ela era o grande ícone e tal. A gente adorava zoar o irmão dela, chamando ele de cunhado. Ele foi cunhado, né, de metade da cidade, todo mundo falava isso e tal. Um negócio, pô, incrível, incrível, incrível. Gilbertinho, grande abraço. Gilbertinho, um monstro, de um polaco gigantão. Aí, cara, assim eu não fiquei puto. E eu assumi o apelido. Todo mundo me chamava de Bobrão, uma abóbora grande. Porque era tanta merda que falava, ela falava assim, você só fala abobrinha, de tanta abobrinha vira um abobrão. Entendi. Sacou? E isso era pra deixar putaço. Aí olha só, e como veio dela, eu incorporei o apelido. Tá cheio de gente na minha cidade que não sabe meu nome. Você é o Bobrão? Exato, até hoje. Rapaz. Até hoje, lá, até hoje. E aí quando eu vim pra Marília fazer faculdade, eu tentei trazer o apelido. Não colou. Não, as pessoas falam, não tem nada a ver, não, é Carlão. Certo? É Carlão, que Carlão é nome de caminhoneiro, você parece caminhoneiro. Certo? Que também era uma zoeira, entendeu? Pá! É um negócio louco, só que você passa a entender a comunicação, como que a coisa é importante, cara. O lance da comunicação, entender quem é você no mundo. Eu demorei muito tempo, para aceitar a expressão gordo. O dia que eu aceitei a expressão gordo na minha vida, foi uma libertação. Agora me incomoda quando as pessoas tentam desviar do termo. Certo, o Carlão, gordo. Quem é aquele gordo barbudo ali? É fácil de achar, se vira ponto de referência, sabe? Então, essa pegada, essa abordagem, ela é importante porque é você se colocar no sentido de entender. Os indivíduos vão usar expressões desrespeitosas, às vezes com maldade no coração e às vezes não. Você pautar o respeito. E te doeu, reclama. Doeu, reclama. Se para você aquilo incomoda, me incomoda, reclama, certo? Se coloca. Eu vou de novo pegar um lance do Big Brother. Tivemos aí uma grande polêmica de um cara que fez um comentário acerca do cabelo de outro. Eu vi isso aí. Um cantor sertanejo, o Rodolfo, falou do cabelo do João, que por sinal é professor de geografia. Que usa óculos, né? Isso, exato. E ele comparou o cabelo do João com o cabelo do Homem das Cavernas, que era uma fantasia que eles estavam usando lá, e o João se doeu muito com aquilo. Eu me coloquei no lugar do João. O que eu teria feito? O Carlão das antigas teria dado-lhe uma muquetada na boca. Falar, você tá me chamando de Homem das Cavernas, então vem cá, toma o tacape na boca. Eu já ia me... Lógico, já ia fazer uma arte rupestre. E já ia ser desclassificado, porque o jogo não permite esse tipo de coisa. E aí você fala assim, Carlão, você tá fazendo uma apologia à violência? Não. Eu tô dizendo que quando a violência chega até você, é difícil você não responder com violência. É foda. É difícil você não responder com violência. Ah, porque eu não sabia que isso ofendia os pretos. Você podia ter me explicado. Porra, bicho, todo dia os caras estão tomando porrada. Uma hora eles vão devolver. E tá todo mundo Uma hora falando, eles vão você que não tá devolver. ouvindo também. E aí você fala assim, pô, mas a mulherada tá chata pra caralho. Essa mulherada é muito chata, nada pode falar. Velho, nós estamos falando a mesma coisa, ofendendo a mulher. Desde sempre, uma hora ela vai gritar, cara. Uma hora ela vai gritar.
Você está o tempo inteiro desprezando o gordo, despreza gordo. O carro, o banco não cabe o gordo, no cinema não cabe o gordo, na roleta do busão não cabe o gordo. Então beleza, você vai tirar o gordo, ele não é o seu foco, então dá desconto no imposto. O seu IMC é X, você não paga imposto, porque você não tem os mesmos direitos que os outros. Então o grande lance da nossa sociedade é, se eu vou ter que pagar o mesmo imposto que você, eu vou exigir o mesmo tratamento. E a régua do respeito, ela vai ser uma régua importante. Eu disse para você que eu ia dar uma volta para chegar num ponto. Estou chegando no ponto. Eu e você e eu, quando nos conhecemos, a minha forma de lidar com você, eu fui te colocar um apelido. Por quê? Eu aprendi na minha infância de Coab, não é? Moleque de vila, como diz o Projota, mas eu sei fazer arroz, eu como buchado, eu como rabado, né? Então eu sou moleque de vila de verdade, não, né? Aquele só para os outros ver. Mas olha só, eu aprendi, e obviamente de forma errônea, de forma equivocada, mas foi assim que eu fui criado, de que uma forma de recepcionar as pessoas era isso. Criar um nickname, criar um apelido. Rapaz, tá internacional. É que minha filha fala inglês, né? Gastei uma grana dela aprender. Eu fico só filha, ensino o pai. Só filha, ensino o pai aqui, pá. E aí, bicho, olha que coisa louca, cara. Eu aprendi que isso era uma forma de recepcionar bem as pessoas. Porque quando você faz um apelido depreciando, agora não, você cria um apelidinho carinhoso, legal, pá, um negócio interessante, do tipo, vou falar uma besteira, você parece o Edmundo, jogador de futebol. Aí você fala assim, puta, vou pôr o apelido de Edmundo. Porque, pô, é legal, Edmundo, puta, jogador, bom pra caramba, então vem nessa pegada. Eu aprendi que isso era uma coisa boa. E aprendendo que isso é uma coisa... E eu sou um cara incisivo. Eu insisti no bagulho. E isso te desagradou. E um dia, depois de muito engolir esse desagrado, você me falou, eu não curto que faz essa parada, isso pra mim me remete a coisas que não são coisas legais, pá. Você percebeu que a partir daquele momento, isso simplesmente parou. Não, resolveu. E poderíamos ter um grave problema. Isso poderia não existir, olha que coisa mais linda. Isso aqui podia não existir. E é bom dizer que disso para esse episódio não tem tanto tempo. Não. Tem 1 ano. Exatamente, 1 ano e pouco aí. E olha que coisa, isso é mágico. Isso é mágico. Porque a sua comunicação, a minha comunicação, elas estavam em desacordo, em desarranjo. E ela se arranjou. Onde? No diálogo e no respeito. Com isso, é possível a gente eliminar o problema do politicamente correto ou incorreto. A menina Vitube falou inveja branca. Ela é branquinha, ela é da elite de Sorocaba, que é uma cidade, né, onde tem uma elite muito tradicional, aquela coisa toda. Será que a Vitube nunca ouviu pessoas falando que este termo é um termo inapropriado? Pode ser que não. Ou pode ser que pura e simplesmente escapou. O que nós temos que fazer? Tem com certeza muita gente na internet descendo porrete nela. Não tem. Essas pessoas, elas não estão usando o respeito para obter o respeito. Mas elas foram agredidas primeiro. E aí, nós temos 2 caminhos. Vamos passar a vida toda devolvendo agressões e vamos ficar devolvendo agressões, ou alguém vai ter o bom senso e vai falar, assim não é legal, assim eu não curto. E aí cabe ao outro dar a resposta, se ele vai ou não vai querer. Então, cara, politicamente correto é uma coisa que a mim, eu, que sou um homem dos anos 70, eu que daqui a pouquinho vou tomar vacina de tão velho que eu sou. Você vai demorar mais, eu vou tomar vacina. Certo? Se eu tivesse a idade do meu carro que está ali fora, eu já tinha tomado. Vai tempo. Né? Mas, enfim, olha que coisa incrível, cara. Isso é incrível. Eu aprendo muito. E tenho certeza que você aprende menos que eu. Por quê? Porque você já cresceu em uma sociedade menos violenta do que a minha.
Ah, já. Isso não quer dizer que ela não seja violenta, mas menos violenta que a minha. Isso é um negócio muito louco e que faz com que as pessoas entrem na dinâmica da aceitação, porque o respeito, ele leva a gente a enxergar o outro como semelhante. E aí fica firmeza, cara. Existe, puxando muito do que você disse, uma certa percepção, acho que isso está na opinião pública, isso está na figura de alguns grandes políticos, que na verdade o politicamente correto acaba se transformando numa espécie de hipocrisia prática e de policiamento assim diuturnamente sobre tudo, onde qualquer tipo de coisa que você pode falar pode estar sujeito a pedrada, a crítica, a hater, a inaceitação, a incompreensão. Isso eu acho que acontece também. Então, por exemplo, retomando isso aí que você disse, vou te contar uma piada, pra gente finalizar. Olha o perigo. O Papa veio pro Brasil. Deu um jaz na hora de pousar o avião, em vez de pousar ali no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, pousou lá na Ilha do Governador, lá no fundão, lá longe. O evento do Papa era na Barra da Tijuca, do outro lado da cidade. Desencontrou com o Papa móvel, o Papa montou num táxi. No táxi tava um negão de 2,20 metros, bonito, cheiroso, careca até arrepia. Só que o negão era o cara mais cortês no trânsito do Rio de Janeiro. Era 30 km por hora, parava no amarelo, parava na faixa de pedestre e o Papa foi se atrasando. Foi se atrasando. Uma hora o Papa enfesou, falou, bicho, fica aqui atrás que eu vou ganhar essa porra. Não, Papa, aqui é o Rio de Janeiro, aqui não pode não, mas eu sou o Papa, aqui eu mando, aqui eu desmando, o país é católico, bora. E o Papa, Carlão, naquela linha vermelha, naquela linha amarela, na hora que ele dobrou na Avenida Atlântica, uma blitz gigante, daquelas que tá o BOP junto. O policial parou, falou, caralho, ligou pro comandante, falou, comandante, peguei um peixe grande aqui. Quem que você pegou? O Eduardo Paes? Maior. Puta. O Gilmar Mendes? Maior. A Carmen Lúcia? Maior. O Bolsonaro? Maior. Ô seu filho da puta. Você prendeu o Papa? Ele falou assim, o senhor não vai acreditar, o Papa é motorista do cara. Acho que eu prendi São Benedito. Então quer dizer, de repente, esse tipo de coisa, olha que a gente está colocando o nosso na reta, bicho, eu quero ver. Não, você tá lascado. Na hora que lançar, nossa senhora, desativar o comentário, já vamos deixar isso aí para produção. Zoeira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de repentemente, uma piada, vou colocar entre aspas, que eu contei agora, pode ofender alguém que é praticante, fervoroso, cotidiano da religião católica e das suas liturgias, porque eu usei um santo numa piada que é evidente que é uma ficção. O que eu quero dizer é o seguinte, muito embora exista uma certa plasticidade na comunicação, no jogo de significados, você é responsável pelo que você diz, querendo dizer ou não querendo dizer. Você não pode se isentar daquilo que é a tua responsabilidade enquanto locutor de uma ideia, enquanto locutor de uma frase. O Carlão contou uma história aqui, ele invertia o meu nome e me chamava de Tyrone, que é na verdade nome de um personagem de um desenho animado. Dos Backyard. Do Backyard. Que a minha filha adorava. Rapaz. E eu assistia muito com ela e eu gostava do desenho. E olha aí, uma vez a gente foi dar um aulão, Maracanã lotado, 500 pessoas, verão, pré-ENEM, fui entrar pra dar aula, colocaram a música do Backyard. Foi legal pra caramba. E eu nem ouvi, na verdade, mas depois que você falou pra mim, que foi o dia do shopping lá, que derrubou a TV. Bom, aí, bicho, o que eu quero dizer, contando pra você essa história que aconteceu, nossa, eu acho que é uma boa história. Eu fui moendo esse negócio, por quê?
No meu sobrenome existe uma trajetória de professores, já está na 4ª geração. E aí o Carlão, sem saber, mexeu no vespeiro. E eu tentava mudar, e o Carlão insistia, e ele convencia os alunos me chamavam, eu dava aula brava, o negócio foi virando aquela guerra fria, aquele angu. Um dia eu liguei pro Carlão e falei, malandro, você tá em casa? Era férias. Tô. O que foi? Tá ocupado? Não. Falei, eu vou aí, chega aí. Aí pá, trocando ideia, resolveu. Mas em momento nenhum, o Carlão falou, puta, não foi isso que não sei o quê, ou eu não falei. Você assumiu a bronca, mano. Você falou, puta, irmão, sabia, desculpa, vou mudar, e resolveu. Então, assim, eu acho que, para finalizar, tem que ficar claro uma coisa. Se você cometer um delito, se você colocar sua linguagem num lugar problemático e você ofender, mesmo sem querer, saiba que foi você que falou. E saiba que se alguém chegou em você porque houve alguma ofensa, você tem que se explicar. Se você quiser balizar o seu diálogo nessa régua que a gente chama de respeito. Ah, mas é tudo mimimi, é tudo não sei o que. Para você, irmão. Porque não é você que está do outro lado. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e de ser o que não é também. Você está entendendo? Agora, eu acho que para finalizar com chave de ouro, a gente pode falar o seguinte: você não tem direito de discriminar alguém que não tem a sua nacionalidade. Interessa. Você não tem direito de discriminar alguém que não é do seu gênero. Você não tem direito de discriminar alguém que não tem a sua orientação sexual. Não é? Não é a sua escolha. Ninguém escolhe a sexualidade. Eu não escolhi, puta, agora você é hétero. Você não. Você é orientado sexualmente. Você tem isso na sua genética. Você não tem o direito de discriminar a mulher porque ela é mulher. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu acho que, e você vai concordar comigo, o que está faltando muitas vezes, tanto do lado de quem acha que é mimimi, tanto do lado de quem está ressentido muito, é um negócio chamado bom senso. Sim. É só isso. É importante pra caramba. Bom senso, diálogo, e as coisas vão se acertando. Nunca me esqueço, um dia eu fazia faculdade ainda. E eu tinha um carrinho filmado, preto, à noite, um breu, meia-noite. E aí eu vi uma amiga minha na rua, andando. Amiga, brother. Beatriz Siqueira. E ela é muito alta, ela é muito bonita. Eu parei do lado dela para fazer uma brincadeira. Eu falei, e aí, gostosa? Com uma voz meio diferente, Carlão do céu. A menina quase desmaiou, velho. Ela falou, tá onde? Faz isso, maluco. Eu falei, por que? Não sei o que. Ela falou assim, porque você não tem noção do tipo de violência que eu sofro todo dia nesse sentido aí. Eu falei, olha, você me desculpa. Eu errei. Me desculpa. Não, desculpa, tudo bem. Ou seja, eu errei, deu uma mancada, fiz uma coisa que não se faz, ela explicou, eu pedi desculpa, segue o baile. Você tá entendendo? E a gente vai com o tempo para encerrar, porque nós estamos estouradaço no tempo. Mas é isso, com o tempo, dialogando, estudando, aprendendo, você tem obrigação de estudar. Você tem obrigação de procurar informação. Para que cada dia menos você cometa equívocos. Agora, olha só, já vamos ver que nós não somos perfeitos, nós não somos emissores da verdade. Você usou um termo agora, um termo legal pra caramba. Você falou assim, eu aprendi a não dar mais essa mancada. Mas esse é um termo de capacitismo. Pode crer. Então nós temos que ir aprendendo. Fala, poxa, não posso mais falar isso? Não, não pode, cara. Não pode. Poxa, mas eu não posso falar mais nada? Cara, você fala português, irmão. Tem palavra pra caramba. Tem palavra demais. Vai estudar para você aprender mais. Para você conseguir se expressar melhor. Para você conseguir ter aí um discurso que seja mais efetivo. Para que nós possamos, cada dia mais, usar e funcionar o respeito. Queridos e queridas, muito obrigado pela atenção, pela participação. Comenta aí, pode xingar o cara de boa, não vamos desativar o comentário não, que o cor é grosso e não aguenta porrada, certo? E vem com a gente,
compartilha, passa pra galera. Se você gostou, aí dá o like. Se você não gostou, dá o dislike, xinga nós, troca ideia, manda sugestão. Mas vamos junto, porque o nosso querido Prof. Play veio pra ficar. E nós vamos sempre pensar. Acertar e errar faz parte, mas nós vamos sempre pensar. Falou? Grande abraço, valeu, meu irmão. Obrigado mais uma. Tamo junto. Até o próximo episódio e tchau! Valeu!